Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa segunda parte da videoaula 5 da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos continuar aprendendo a utilizar alguns dos principais recursos do OpenSSH Server. Na videoaula anterior, nós configuramos o serviço, realizamos os testes de acesso a ele e aprendemos a utilizar o SCP. Então, para essa segunda parte, os objetivos são aprender a utilizar o SFTP, que é outro mecanismo para transferência de arquivos entre cliente e servidor, configurar o acesso ao servidor com chave de autenticação e conhecer outra funcionalidade do OpenSSH Server. Tudo certo então? Agora vamos para a prática. Então já estou com as duas máquinas virtuais lado a lado, no lado esquerdo a máquina SRV Firewall, no lado direito a nossa máquina cliente Linux, e a grande diferença entre o SCP que nós vimos na videoaula anterior e o SFTP que nós vamos ver na videoaula de hoje é que o SCP ele foi desenvolvido única e exclusivamente para enviar e receber arquivos da máquina local para a máquina remota e da remota para a local. Já o SFTP ele é mais elaborado e permite que comandos interativos façam coisas como criar diretório, criar arquivos, excluir diretórios, excluir arquivos, navegar nos diretórios tanto da máquina local quanto da cliente, dentre outras possibilidades. Quando a gente conecta via SFTP, ele também abre para nós um prompt do SFTP. E é nesse prompt que a gente consegue então executar esses comandos do SFTP e consegue então obter essa interatividade entre máquina local e máquina remota. Para que a gente possa então conectar via SFTP, o comando é SFTP, o nome do usuário que a gente vai utilizar para conectar, o nosso usuário comum, @ o IP da máquina alvo, 172.16.1.1, que é o nosso servidor Firewall. Como nós mudamos a porta padrão do SSH, a gente precisa então indicar que porta que a gente está utilizando o serviço SSH na máquina alvo. No SCP e no SSH, a gente utilizava a opção "-p", no SSH o "-p" minúsculo e no SCP o "-p" maiúsculo. No SFTP ele muda bastante a opção para a gente indicar a porta. Então a opção é "-o" e a gente precisa indicar a porta com o parâmetro port igual ao número da porta que está rodando o serviço. Então nós colocamos a porta 22.0.0.1 lá no servidor. Executamos o Enter aqui, nós já temos então a mensagem de bem-vindo e podemos digitar a senha do usuário. Aqui está então o prompt do SFTP e é aqui que a gente vai interagir então com a máquina local e a máquina servidora. Quando a gente executa então comandos na máquina onde está rodando o servidor, ou seja, na máquina remota, a gente vai executar os comandos como a gente já conhece. Por exemplo, eu quero listar o diretório ls, a pasta vazia, pwd, para me ver a pasta corrente, /home/Dornelles. Então isso indica que aqui dentro do servidor eu estou dentro da pasta home Dornelles e ela está vazia. Então, é o seguinte aqui, a gente vai dar um su no nosso usuário comum, cd til, para que a gente possa ir até a home, pwd, eu estou dentro de /home Dornelles, vou criar um arquivo aqui, touch aula5.txt, e aqui então a gente vai executar o comando ls, e aqui então está o arquivo que nós criamos lá no servidor, aula5.txt. Então, quando a gente quer listar os nossos arquivos ou navegar em diretórios aqui na máquina local, a gente vai colocar um L na frente. Então, quando eu executo ls, eu estou listando os meus diretórios aqui no servidor. Quando eu dou o comando lcd/tmp, eu estou navegando aqui para a pasta tmp da minha máquina local. Se eu der o comando lpwd, indica então que na minha máquina local eu estou no diretório tmp. Se eu der o comando pwd, na minha máquina remota eu estou na pasta home/Dornelles. Então, para que a gente possa copiar um arquivo do servidor para dentro da nossa máquina local, vamos executar novamente o ls aqui,
a gente vai dar o comando get. Então, se eu quero copiar aquele arquivo aula 5 aqui para dentro da minha máquina local, enter, eu já fiz a cópia do arquivo. E a gente então vai dar o comando ls e vai verificar como nós estávamos dentro do TMP, aqui está o arquivo aula5.txt. Vou voltar para o diretório aqui então, /home/Dornelles, lcd /home/Dornelles. Agora a gente está então LLS dentro do diretório home do usuário Dornelles aqui na máquina local. Quero enviar um arquivo lá para a pasta home do usuário Dornelles no servidor. Esse arquivo aqui que a gente criou na videoaula anterior, eu vou enviar ele para lá. Então a gente vai dar um comando put envia o nome do arquivo teste.txt, vamos mandar esse teste2.txt, enter, 100%, a gente já enviou então o arquivo aqui para o servidor. Vamos visualizar, ls, aqui está o arquivo na máquina servidora. Voltando aqui então para a nossa máquina cliente, ls, listei lá no servidor, os mesmos dois arquivos que estão lá, a gente consegue visualizar aqui. LLS dentro da minha máquina local então. Diretórios. Quero enviar um diretório lá para o servidor. LLS, então aqui nós temos vários diretórios na pasta local do nosso usuário comum. Eu vou enviar essa pasta downloads. Então a gente vai fazer o mesmo comando, vai ser get para copiar, put para enviar, só que a gente vai ter que inserir aí uma opção de recursividade. Então, se eu quero enviar o arquivo, put-r de recursivo e o nome da pasta que é downloads. É enviado, vamos lá então para a máquina servidora, ls, lá está a pasta downloads então no nosso servidor. Agora eu quero copiar um arquivo, um diretório no caso, aqui da máquina server para dentro da máquina cliente. Vamos criar um diretório aqui, mkdir cria diretório, mkdir, e vamos chamar essa pasta então de aula 05, aula 05, toda maiúscula, ls, ali está o diretório aula 05, então aqui a gente tem um arquivo chamado aula5.txt e um diretório chamado aula 05. Então a gente vai copiar o diretório aula 05 aqui para dentro do servidor, get aula 05 e não podemos esquecer da opção "-r", que é recursivo. Copiamos então, ls quero visualizar lá no servidor, está lá o diretório aula 05, lls, aqui dentro da nossa máquina local, está aqui o diretório aula 05. Então é bem simples a utilização do SFTP, ele é bem interativo, bem intuitivo e existe tanto o comando put para a gente poder então enviar um arquivo quanto get para buscar. Sempre que a gente vai executar algo na máquina local, L na frente de local. Quando a gente vai executar na máquina remota, a gente não precisa então colocar esse L na frente do comando. Tudo certo então? Agora a gente vai para a segunda parte, que é criar o certificado para que a gente possa autenticar no servidor de forma mais segura. Então, o acesso via chave de autenticação funciona no modo chave pública e privada de forma assimétrica, onde o acesso do cliente no servidor ele só é permitido se essas chaves baterem, ou seja, se a chave privada que está com o usuário que está tentando acessar, bater com a chave pública que está lá no servidor. Então, isso serve para aprimorar a segurança do servidor remoto de vocês, evitando, por exemplo, ataques de força bruta em senhas, que são aqueles ataques que tentam descobrir a senha dos usuários criados dentro do servidor. Então, para que a gente possa criar essa chave aqui na nossa máquina cliente, nós vamos sair aqui do SFTP agora, e nós vamos executar o comando key ssh-key gen -t e o tipo de criptografia que a gente vai criar a chave. Nesse caso aqui é o RSA. Demos o Enter aqui. A primeira então opção ele vai nos perguntar onde a gente quer salvar essa chave. Aqui, por padrão, é salva dentro do
da pasta particular do usuário, dentro de home, então home Dornelles.ssh é o nome da pasta, /id RSA, onde vai ser salvo então as chaves. Esse é o padrão, não precisa mudar, então a gente vai dar um Enter. Aqui então é bastante importante, passphrase, que seria uma senha para o certificado de vocês. Então, é importante que vocês criem essa senha, porque caso vocês percam ou roubem a chave de vocês, né, essa chave privada, se ela tiver uma senha, o usuário não vai conseguir acessar, porque ele vai ter a chave, mas ainda vai precisar da senha para fazer o acesso. Aqui nesse exemplo, a gente não vai utilizar uma senha para que a gente possa ver o nosso cliente autenticando lá no servidor somente com o certificado. Mas reforço que é importante, né, vocês terem uma senha bem forte aqui na chave de vocês para aumentar então a segurança. Vamos dar um Enter, Enter, e está criado aqui de forma bem simples a chave privada do usuário. Então a gente vai limpar aqui a tela e nós vamos agora enviar essa chave, a chave pública lá para o servidor. Como que isso funciona? A gente poderia enviar ela via SCP. O que a gente vai fazer? A gente vai enviar com o comando ssh-copy-id, que nos auxilia nisso então. Com essa opção, basta a gente colocar o IP do servidor no 72.16.1.1 e indicar a porta, não podemos esquecer disso, né? 22.0.0.1. Aqui eu poderia colocar o usuário Dornelles @, mas como eu já estou conectado aqui com o usuário Dornelles, isso não é necessário, tá? Então a gente vai economizar aqui alguns caracteres. Dei um Enter aqui, ele vai pedir a senha do servidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E então está criada a chave. Então foi adicionada a chave lá em 172.16.1. Feito isso, agora a gente pode tentar acessar com SSH. Vamos colocar o usuário aqui, Dornelles. Lembrando que o usuário não é, se a gente já está conectado com o usuário, não é necessário. Nós vamos colocar ali 172.16.1.1, nosso servidor remoto, -p22.0.0.1. Vamos dar um Enter e agora então a gente tem um acesso direto, né, à máquina remota, ao servidor, sem necessidade da senha, que foi feita então somente a autenticação pelo certificado. Lembrando que é importante, né, que esse certificado tenha uma senha então, certo? E agora nós vamos para o Windows. Aqui no Windows a gente vai utilizar, para quem está utilizando o PUT, existe uma ferramenta chamada PUTGen. Essa PUTGen aqui é a ferramenta então que vai gerar a chave privada e a chave pública para o usuário. Para vocês baixarem essa ferramenta, lá onde vocês baixaram, na mesma página que vocês baixaram o PUT, um pouquinho mais abaixo vocês vão encontrar aqui então o PUTGen, né, que é a ferramenta para gerar chaves RSA e DSA. Como eu já baixei ele aqui, eu vou executar. E no momento que a gente executa, a gente pode então clicar em Generate aqui, que é gerar a chave. O que o software pede aqui? Que no momento para que seja criado, a gente tem que mover o mouse na área branca. Então a gente vai mover aqui e ele já cria então essa chave. Aqui nós temos a chave pública e a gente precisa salvar a chave privada. Aqui, da mesma forma que eu expliquei lá no Linux, é importante a gente colocar uma chave, né, de segurança aqui em Key Passphrase. A gente, da mesma forma que a gente fez anteriormente lá no Linux, a gente vai fazer aqui também, não vai colocar uma chave só para a gente poder ver ele entrar diretamente no sistema, né, sem a necessidade de colocar uma senha. Tá? Mas reforço sempre a importância de ter uma chave, uma senha, né, bem segura para proteger o certificado de vocês. Vamos lá então salvar a chave privada. Ok. Vou colocar aqui o nome de Dornelles. Vocês podem também salvar a chave pública de vocês aí, para manter ela dentro do computador. Mas a chave pública aqui que a gente vai copiar, é importante vocês cuidar para copiar toda ela até o final aqui, onde diz RSA Key e a data, né? A gente vai copiar toda ela
e vai então lá para o servidor. Vamos então 72.16.1.1 na porta 22.0.0.1, conectar aqui então com o usuário Dornelles, usuário comum, né? Com a senha que a gente definiu para o Dornelles, cada um com seu usuário aí, opa, acessamos, e aqui então, dentro da pasta do usuário, dentro da home do usuário, né? Então, esse tio indica que estamos na pasta home do usuário. Se vocês derem o comando ls-a, vocês vão ver que existe um diretório .ssh. Vocês vão entrar dentro desse diretório .ssh. E aqui tem um arquivo chamado authorized case, ou seja, chaves autorizadas. A gente vai editar com nano, que fica mais simples a gente colar aqui. Authorized case. E aqui está a chave lá do Linux e a gente vai colar então. Opa, peraí que eu cliquei no Authorized Case ali e copiei ele. Então a gente vai pegar a chave novamente aqui, vou copiar. E só vou clicar aqui com direito. Ó, a chave já está salva aqui também no arquivo. Feito isso, a gente vai então salvar. Ctrl X, S, Enter. E vamos sair do servidor. Agora então a gente vai conectar com o PUT usando aquela chave privada que a gente salvou. A gente vai clicar aqui então em SSH, Alt, Browse e mostrar a chave aqui que a gente acabou de salvar, a nossa chave privada. Feito isso, a gente vai clicar em Session e vamos então colocar o IP e a porta onde está rodando esse SSH. Aqui vocês poderiam colocar um nome, salvar essa sessão, para sempre vocês abrirem com o certificado já configurado, né? Então, Open, usuário Dornelles, e aí o acesso diretamente ao servidor, somente pela chave. Então vamos dar um exit aqui, tudo pronto, vimos então como que a gente vai fazer o acesso por chave no Linux e agora o acesso por chave no Windows utilizando o PUT. Aproveitando que nós estamos aqui no Windows, nós vamos ver outra funcionalidade do OpenSSH Server, que é o X11 Forwarding, que é a possibilidade de a gente abrir uma interface gráfica por meio de uma conexão SSH. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver se o RDP está ativado nessa máquina. Então, a gente vai clicar com direito, vamos clicar em iniciar, vamos clicar com direito em cima de computador, propriedades. E aqui, então, em configurações remotas, nós vamos verificar se está permitindo assistência remota. E também a gente vai permitir conexões de computadores que estejam executando qualquer versão de área de trabalho remota. Tá, vamos dar um aplicar, ok, vamos fechar aqui e agora então a gente vai voltar lá na nossa máquina Linux cliente. Aqui seria bacana se a gente estivesse de fora da rede, simulando isso. Então eu com uma máquina fora da rede conecto o meu servidor via SSH e faço então um RDP aqui no Windows. Então essa seria a forma mais bacana. Como para a gente não precisar criar outra máquina virtual, fazer toda essa função, a gente vai fazer o teste diretamente na nossa máquina Linux cliente e a gente vai abrir um RDP diretamente aqui, né? Ou seja, a gente vai abrir o Windows diretamente aqui dentro do Linux via RDP. Então como a gente vai fazer esse acesso aqui? A gente vai acessar o servidor via SSH, só que a gente vai abrir essa sessão com X maiúsculo, menos X maiúsculo, 172.16.1.1, né? Como eu estou com o usuário Dornelles, já não preciso colocar o Dornelles aqui. E a porta, então, menos P 22.0.0.1. Então, esse menos X aqui indica que eu quero habilitar a opção de X11 Forward na conexão cliente. Lá no servidor a gente conectou na videoaula, a gente configurou na videoaula passada. Agora na sequência a gente vai rever isso, tá? Então a gente conectou diretamente, porque a gente está com a chave configurada. E agora então
a gente vai dar o comando sumenos, porque a gente vai precisar instalar um software aqui no servidor. Notem que a gente está no SRV File conectado via SSH a partir da máquina cliente. Para a gente poder fazer então esse experimento, a gente vai ter que instalar uma ferramenta chamada RDesktop, que é um cliente RDP. Então, apt install RDesktop. Ok, instalado. Agora, só relembrando, vamos abrir aqui o arquivo etc sshd-config, que é do servidor. Para a gente fazer isso é necessário que essa opção x11 forwarding esteja como yes aqui no servidor. Então a gente vai ser ESC, um pouco aqui, melhorar o terminal aqui, ESC, ok, fechamos o arquivo e agora nós vamos então tentar abrir aqui uma conexão RDP por meio dessa conexão SSH. Vamos lá então, RDesktop e o IP da nossa máquina Windows, que é 172.16.1.101. Tá? Aqui vamos voltar para o usuário comum, RDesktop 172.16.1.101. Tá aí então. Só lembrando que a gente não vai fazer direto do root, vai fazer do nosso usuário. Tá? Então tá aqui o Windows rodando. Então eu posso dar um suporte a partir da minha máquina Linux, que está fora da rede. Eu poderia fazer uma conexão SSH para um servidor e dar um suporte para um Windows aí, né? Para uma máquina Windows diretamente de forma bem simples. Olha aí. Então a gente tem um acesso aqui por meio do SSH. Desconectar. Prontinho. A gente vai executar o comando exit para voltar para nossa máquina cliente. E agora nós vamos fazer ao contrário, nós vamos da máquina cliente Windows acessar via SSH uma máquina com o OpenSH Server instalado e abrir algo gráfico por meio dessa conexão. Aqui, para a gente não precisar mexer muito nos nossos laboratórios, nós vamos instalar o OpenSH na máquina cliente, que ela tem o gráfico, e a gente faz esse teste, esse experimento, a partir da máquina Windows cliente para a máquina Linux cliente. Então a gente vai instalar aqui, vamos dar um su-menos, senha do root, e vamos instalar o OpenSH Server. O OpenSH Server aqui para você instalar, não esqueça que vai ter que estar compartilhado na internet. A gente na videoaula anterior, né, a gente deu aquele comando de iptables para poder compartilhar. Então não se esqueçam disso, se não estiver funcionando é porque não está compartilhada lá na máquina Fire, porque a gente ainda não habilitou o script de Fire. Isso é para a próxima videoaula. Instalado então, a gente não vai fazer nenhuma configuração específica no OpenSH aqui, a gente vai deixar padrão na porta 22 e nós vamos então para a máquina Windows novamente. Aqui na máquina Windows, eu já fiz o download dessa ferramenta e para o Windows vai ser necessário um servidor X. Essa ferramenta é o Xming, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí então é só vocês fazerem a instalação, uma ferramenta muito levezinha, bem rápido de instalar, que é só ir avançando. E no final a gente vai finalizar aqui e ela vai ficar rodando aqui no cantinho, Xming Server. Com isso rodando, a gente vai fazer uma conexão SSH, habilitando o X11 Forward. Aqui no PUT a gente vai ter que abrir SSH e aqui em X11 dá um X11 Enable. É a mesma coisa que a gente dá um SSH-X, como a gente fez lá no terminal do Linux, tá? Então a gente vai aqui em sessão novamente, vamos clicar aqui no host 172.16.1.100, né, que é a nossa máquina Linux. Na porta 22 está padrão, um Open, aí fazer a conexão, usuário Dornelles, senha, tudo certo, conectado.
E aqui então a gente pode chamar algo gráfico por meio do terminal. Vamos testar o Firefox, Firefox-ESR, Enter. A gente vai aguardar um pouquinho e ele vai disparar aqui o Xming. Ó. Esse aqui é o Firefox lá da nossa máquina cliente Linux. Então estou utilizando um navegador de uma outra máquina, abrir ele por meio dessa possibilidade que a gente tem de abrir janelas gráficas por meio do SSH. Então, nessa segunda parte da nossa videoaula sobre o OpenSSH Server, nós aprendemos a utilizar o SCP, aprendemos a configurar o acesso ao servidor com chave de autenticação e conhecemos outras funcionalidades do OpenSSH Server. Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que dentro do possível eu vou respondendo. Obrigado por terem assistido a videoaula e se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nas próximas videoaulas. Abraços e até o próximo.